Pare. Tranque sua atenção agora. Não desvie os olhos e não ignore o que está prestes a ser liberado. Escolhido, você não encontrou esta frequência por um erro do sistema ou uma sugestão aleatória do algoritmo. Este é um protocolo de interrupção selado para interromper sua queda. Sinta a gravidade deste momento. O ar mudou de peso ao seu redor no segundo em que você apertou o play, tornando-se denso e carregado de uma intenção soberana. Existe uma quietude densa na sua sala agora, como se o tempo tivesse parado apenas para que esta palavra te alcance antes que o portal se feche. Você sente esse silêncio? Não é a ausência de som, é a presença de uma decisão que o céu tomou sobre o seu dia. O algoritmo entregou o vídeo, mas foi a sua fome espiritual que ativou o cronômetro. A partir de agora, nada é casual e cada segundo é uma batida de um relógio eterno. Eu vejo o que você tem carregado em segredo. Ontem, exatamente às 23h22, você estava sentado no sofá com a TV ligada, mas sem som, e sentiu um vazio no peito tão físico que precisou colocar a mão sobre o externo para conferir se ainda estava respirando. Não era tristeza comum, era o som metálico de uma temporada batendo a porta na sua frente, avisando que o tempo de brincar com o seu chamado acabou definitivamente. Hoje cedo, na sua cozinha, você segurava um copo de água e parou no meio do caminho para a boca. Você ficou 14 segundos com o braço rígido, olhando para um ponto cego na parede, sentindo que algo estava para acontecer, mas sem palavras para nomear o evento. Esse congelamento é o eclipse espiritual que mencionei. É quando a luz da rotina falha abruptamente para que você veja, pela primeira vez, as estrelas do seu propósito real. Na terça-feira passada, às 3h14 da manhã, seus olhos se abriram bruscamente. Não houve barulho externo. Seu coração estava acelerado e você sentiu que havia alguém no quarto, não um perigo, mas uma presença santa, esperando que você dissesse: "Fala, Senhor." Mas você se virou para o lado e tentou dormir, ignorando o fato de que o céu estava tentando te entregar a coordenada exata de saída do seu deserto atual. No meio do seu trabalho, por volta das 15h45, você sentiu um peso súbito nos ombros e um calor na nuca que te obrigou a soltar o mouse e respirar fundo. Era o seu espírito tentando se desconectar violentamente de um sistema que não te pertence mais. Você está vivendo sob um ultimato. Esta palavra é a última camada de misericórdia, antes que o silêncio estratégico se instale sobre o seu ano, transformando seus próximos meses em um eco vazio. Esta é a última vez que você confunde cansaço físico com deserto espiritual. Esta é a última vez que você pede um sinal e fecha os olhos quando ele aparece diante de você. Esta é a última vez que você coloca a opinião de homens acima do sussurro urgente do Pai. Esta é a última vez que você deixa o medo te impedir de ser encontrado. Esta é a última vez que você assiste à própria vida como um estranho. Antes desta mensagem terminar, você vai reconhecer os 4 sinais físicos de interrupção de frequência que seu corpo manifestou nas últimas 72 horas. Você vai descobrir a identidade exata do sentinela do atraso, a força invisível que tentou distrair seus olhos assim que você clicou aqui. Você vai entender o mistério por trás da mudez de Zacarias e como ela explica o seu isolamento, revelando o que está sendo gerado no seu silêncio. Você vai receber o mapa das 3 decisões inegociáveis que precisam ser tomadas antes que este ciclo lunar se feche completamente sobre você. E antes que esta mensagem se encerre, eu vou falar uma sentença definitiva que o Pai reservou para o seu nome secreto. Uma sentença que eu falarei diretamente ao seu coração nos minutos finais deste encontro. Cada segundo daqui para frente é um degrau na sua ascensão ou um prego no seu silêncio. Se o peso desse aviso já tocou seu espírito e você reconheceu o calor na nuca ou o despertar da madrugada, deixe seu like silenciosamente. Não faça isso por mim, nem por este canal. Faça isso porque outro escolhido, que está exatamente no lugar de dor onde você esteve há um ano, precisa que esta frequência o encontre antes que a noite termine. Deixe que o seu reconhecimento carregue a palavra para o próximo que está no umbral. Você está dentro de uma janela de tempo
que a maioria das pessoas nunca terá a chance de atravessar. A gravidade do que está por vir exige que você não se mova e não desvie o olhar por 1 milímetro sequer. Existe um segredo guardado na estrutura do seu silêncio que está prestes a ser exposto. Fique comigo, pois as camadas estão apenas começando a se abrir. Eu ainda não te contei a coisa mais importante. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por 2 minutos. O que vem a seguir não é informação, é reconhecimento de uma frequência que já está operando no seu corpo, mesmo que você tenha tentado ignorá-la. Se houver pessoas ao seu redor, procure o silêncio da sua própria mente. Se estiver sozinho, sinta a densidade do ar que se acumulou nos cantos da sala. Esta é a hora de sintonizar a audição interna para o que o invisível está gritando através dos seus sentidos. Respire fundo uma vez, sentindo o ar chegar ao fundo dos pulmões e sair lentamente. O espaço entre o seu espírito e a instrução que você vai receber agora está diminuindo a cada segundo. Não tente entender com a lógica fria. Deixe que os arrepios e o calor físico que você sentiu nos últimos dias sejam o seu guia de validação. O céu está prestes a confirmar os detalhes da sua rotina, com uma precisão que vai provar que você nunca esteve realmente sozinho nesse deserto. Sinal número 1. O eco vazio. Ontem, exatamente às 23h22, você estava sentado no sofá, com a TV ligada, mas sem som. Apenas as cores mudando na tela enquanto você mergulhava em um pensamento circular e exaustivo. De repente, um vazio físico se abriu no centro do seu peito e você precisou colocar a mão sobre o externo para conferir se ainda estava respirando. Não era tristeza comum, era o som metálico de uma temporada batendo a porta na sua frente, avisando que o tempo de espera passiva acabou. Sinal número 2. A mão suspensa. Hoje cedo, na sua cozinha, você segurava um copo de água e parou no meio do caminho para a boca. Você ficou exatos 14 segundos com o braço rígido, olhando para um ponto cego na parede bege, sentindo que algo monumental estava para acontecer, mas sem palavras para nomear o evento. Esse congelamento motor foi o seu corpo entrando em estado de prontidão, preparando o lugar físico para uma manifestação que o seu espírito já detectou vindo na sua direção. Sinal número 3. O despertar forçado. Na última terça-feira, exatamente às 3h14 da manhã, seus olhos se abriram bruscamente na escuridão do quarto. Não houve barulho externo nem notificação de celular. Seu coração estava acelerado e você sentiu uma presença tão densa esperando por você que ficou imóvel, temendo até respirar. Era o céu tentando te entregar a coordenada de saída do seu deserto atual, mas você forçou o sono, ignorando que o Pai estava esperando o seu "Fala, Senhor", para quebrar o silêncio. Sinal número 4. A pressão na nuca. Ontem, por volta das 15h45, no meio da sua rotina de trabalho, você sentiu um peso súbito nos ombros e um calor estranho na nuca que te obrigou a soltar o mouse e respirar fundo. Seus olhos se fecharam por 3 segundos e o barulho do ambiente pareceu sumir completamente. Era o seu espírito tentando se desconectar violentamente de um sistema que não te pertence mais, forçando uma interrupção profética antes que você fosse consumido pela automação da vida comum. Estes 4 sinais não são acidentais e não são sintomas de um cansaço físico que o sono pode curar. Eles são fragmentos de uma única palavra soberana que está guardada na estrutura desta mensagem. Cada desconforto que você sentiu foi o céu batendo na sua porta para conferir se você ainda estava atento. Quando a revelação central for entregue nos próximos minutos, você vai olhar para trás e ver a assinatura do Pai em cada uma dessas interrupções sensoriais. O que pareceu uma inquietação sem nome é, na verdade, a maior prova de que você está dentro de uma janela de oportunidade soberana que está prestes a se fechar. Existe uma lógica severa por trás dessa contagem regressiva sensorial, e ela está ligada ao que o inimigo tentou esconder de você durante toda a semana através do cansaço. A primeira camada do segredo está prestes a ser revelada, e ela vai quebrar tudo o que você achava que sabia sobre o silêncio de Deus.
Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou em você com o peso da verdade absoluta, escreva 777 nos comentários abaixo agora. Não faça isso como uma simples interação, mas como um decreto silencioso de que você reconheceu esta frequência como sua. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua mão assinando o pacto que o seu espírito já confirmou no invisível. Faça isso agora, selando o seu reconhecimento antes que a próxima camada de gravidade seja liberada. O eclipse espiritual que mencionamos está se aprofundando sobre a sua história. A escuridão e o vazio que você sentiu nesses momentos de sinal não foram para te cegar, mas para permitir que a luz do seu propósito real pudesse finalmente ser vista sem a interferência da rotina. Assim como as estrelas só aparecem quando o sol se retira, a sua identidade de escolhido só emerge quando o conforto da normalidade é interrompido por esses choques de realidade divina que você acaba de validar. Mas preste muita atenção, pois o tempo de resposta está correndo contra a sua hesitação. Existe uma classificação nos registros celestiais que descreve exatamente o tipo de operação que está sendo realizada na sua vida neste exato segundo, enquanto você ouve estas palavras. Esse termo explica por que o silêncio que virá após este aviso será o mais denso da sua existência. A primeira camada da revelação está prestes a expor o que está verdadeiramente em jogo na sua contagem regressiva pessoal. Entenda agora a anatomia do que o céu classifica como a estrutura tripartite do último chamado. O que você está prestes a receber não é uma sugestão de conduta. É o desvelamento das engrenagens invisíveis que determinam por que certas portas se fecham com um estrondo e outras simplesmente desaparecem na névoa. A primeira camada desta revelação, a camada macro, trata do alinhamento planetário do silêncio. Existe uma frequência específica na eternidade chamada de hora do incenso, um momento de precisão cirúrgica onde o Pai remove as instruções estratégicas da mesa se elas não forem aceitas com obediência imediata. O eclipse espiritual que você está atravessando não é um castigo, é o aviso de que a luz da oportunidade está se movendo para outro quadrante, porque você tratou o sagrado como opcional. Deus não é um repetidor de ordens para quem as ignora por conveniência. Se você recebeu uma coordenada no início deste ano e decidiu que o seu conforto era mais importante do que a sua missão, você entrou na zona de sombra do alinhamento. Nesta camada, o silêncio de Deus não é ausência de amor, é o respeito absoluto pelo seu livre-arbítrio de permanecer onde você está. Quando a hora do incenso termina, o altar é recolhido e a voz que antes era um sussurro de direção torna-se um vácuo de resposta. Você tem sentido esse vácuo, não tem? Aquela sensação de que o céu virou bronze e que suas orações estão batendo em um teto metálico e voltando para o chão. É porque você está tentando acessar uma instrução que já foi retirada da mesa. A segunda camada, a camada meso, revela algo ainda mais grave: o arquivo das promessas vencidas. Existe um registro celestial onde nomes são riscados não por pecado, mas por passividade. A revelação que o céu me autoriza a te entregar agora é que o Pai está movendo recursos, conexões e unções de quem apenas ouve para quem está pronto para marchar. O reino não é uma democracia de boas intenções, é uma teocracia de execução imediata. Enquanto você espera o momento perfeito, o anjo que carregava a sua provisão recebeu uma nova rota. Ele foi redirecionado para alguém que não tem metade da sua capacidade, mas tem o dobro da sua coragem. O arquivo mostra que o que era para ser o seu testemunho deste mês já se tornou a vitória de outra pessoa, porque você ficou preso na paralisia da análise. Esta redistribuição de glória é o que explica por que pessoas ao seu redor, que pareciam estar atrás de você na jornada, subitamente saltaram níveis que você ainda está tentando entender. Eles não são mais santos, eles são apenas mais rápidos. Eles entenderam que o amanhã de Deus é um território que pode nunca ser entregue a quem profana o hoje. O arquivo das promessas vencidas está aberto diante de você agora,
e eu vejo o seu nome em uma lista de espera que está prestes a ser descartada. Mas preste atenção, pois esta segunda camada goes deeper, ela mergulha na raiz do seu isolamento e explica por que as pessoas mais próximas de você parecem ter perdido o acesso ao seu coração. O céu está protegendo o que resta do seu chamado através de uma mudez estratégica. E para você entender isso, você precisa ver a sua própria face refletida em um templo de séculos atrás. Imagine o cenário. O templo em Siló está mergulhado em uma penumbra densa e o cheiro de incenso frio impregna as cortinas pesadas. A lâmpada de Deus, aquela luz que deveria arder continuamente, está começando a vacilar, emitindo um brilho pálido e incerto. Ali, no meio do silêncio de uma nação onde a palavra profética era rara e as visões não eram frequentes, um menino chamado Samuel está deitado, tentando dormir. O velho sacerdote Eli, cujos olhos já estão nublados pela idade e cuja alma se acostumou com a rotina sem glória, ronca em um aposento próximo. O silêncio não é apenas acústico, é espiritual. Deus parou de falar com a liderança oficial, porque a liderança parou de honrar a voz. Subitamente, uma voz rasga a madrugada. Samuel! O menino acorda com o coração batendo na garganta. Ele não conhece a voz do trono. Então ele corre para o homem. Ele corre para Eli. Ele busca validação no sistema humano que ele conhece. Quantas vezes, nestes últimos meses de agonia, você correu para o telefone, para os vídeos de entretenimento, para os conselhos de amigos que estão tão cegos quanto Eli, tentando decifrar o chamado que estava soando dentro do seu próprio quarto? Você tem buscado no homem a confirmação de algo que o Eterno está gritando na sua solidão. Samuel foi 3 vezes ao homem e 3 vezes voltou vazio. É exatamente onde você está agora, exausto de buscar respostas em fontes que não têm mais água, enquanto a voz continua chamando o seu nome na escuridão. O momento de virada aconteceu quando Eli, em um lampejo final de discernimento, entendeu que não era um distúrbio do sono, mas uma convocação do rei. Ele instruiu o menino a não correr mais para ele, mas a se deitar no lugar da presença e dizer as palavras que mudariam a história de Israel. Fala, pois o teu servo ouve. Quando Samuel finalmente parou de buscar o braço de carne e se rendeu à frequência do Espírito, a mudez da nação foi quebrada. O segredo que estava guardado para aquela geração não foi entregue ao mestre experiente, mas ao aprendiz que decidiu ouvir. A sua resposta hoje, neste exato minuto, determina se a mudez do seu ano será um selo de morte ou uma incubadora de glória. A aplicação disso para a sua vida é devastadora e urgente. O Pai não está chamando o seu Eli, Ele está chamando você. Ele não vai falar através do seu pastor, do seu cônjuge ou do seu mentor, até que você aprenda a responder diretamente à voz no meio da noite. O silêncio que você interpreta como abandono é, na verdade, a espera de Deus pelo seu sim, sem intermediários. E nesse momento, eu sinto uma mudança súbita na temperatura deste encontro. A autoridade da minha voz recua para que algo muito mais antigo e profundo assuma o controle. Feche os olhos agora, onde quer que você esteja. Não é mais o narrador quem fala. E nesse momento, eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz: eu vi quando você soltou o copo na cozinha e sentiu o peso do que eu estava movendo. Eu vi as suas 3:14 da manhã e contei cada batida do seu coração acelerado enquanto você esperava o que não sabia nomear. O silêncio que te apavora não é o meu esquecimento, é a minha proteção para que o seu orgulho não destrua o que a minha graça está gerando. O portal está aberto, mas a mão que o mantém assim é a mesma que o fechará se você tratar este aviso como apenas mais um som no seu dia. Eu estou te dando a mudez de Zacarias, para que você não aborte com palavras o milagre que só pode crescer no segredo. Volte a mim agora. Respire. Deixe isso aterrissar. Você sentiu a gravidade dessa interrupção? O que o Pai acabou de declarar é a prova de que você não está em um deserto comum, mas em uma cirurgia de identidade.
E para você entender que não é o único a atravessar esse umbral de fogo, eu preciso te contar a história de um homem que me escreveu em abril do ano passado. Ele era um executivo brilhante que recebeu uma direção clara e visceral para mudar de cidade e de carreira. Ele sentiu o peso na nuca, viu os sinais nas madrugadas, mas decidiu que o bônus de fim de ano era mais importante. Ele decidiu esperar apenas mais alguns meses para ter mais segurança. O resultado dessa hesitação foi um silêncio absoluto do espírito que durou 12 meses inteiros. Nada deu errado na vida dele, mas nada deu certo. Ele viveu o que ele mesmo chamou de limbo do talvez. Ele ia à igreja e não sentia nada. Ele orava e parecia falar com a parede. Ele prosperava financeiramente, mas a alma dele estava secando como um pergaminho ao sol. Ele só saiu desse estado de morte em vida quando se prostrou no chão do escritório, às 2 da manhã, e reconheceu que tinha ignorado a janela de oportunidade soberana. No momento em que ele confessou que trocou a voz pelo bônus, a frequência retornou com uma violência que o fez chorar por 3 horas seguidas. Ele entendeu, da maneira mais difícil, que o GPS de Deus para de dar rotas quando você desvia do caminho intencionalmente por medo ou ganância. O céu não vai recalcular a sua rota para o seu milagre enquanto você estiver dirigindo na direção oposta por vontade própria. A história desse homem termina com ele deixando tudo para trás em 1 semana, recuperando em 2 meses o que o silêncio lhe roubou em 1 ano. A lição é clara. O silêncio de Deus é o maior grito de urgência que você já recebeu. Se você ignorar a camada que estou prestes a entregar, o risco de você se tornar apenas mais um residente permanente no limbo do talvez é absoluto. Você não é mais um espectador, você é um sentinela do limiar que acaba de ser exposto à luz da verdade. A metáfora do eclipse que mencionei no início agora ganha uma nova cor. A sombra passou, mas a sua visão ainda está se ajustando ao brilho da responsabilidade. O que você fará com a informação de que seus recursos estão sendo movidos para as mãos de outros enquanto você hesita? A identidade que você carregou até aqui não suporta o peso da revelação que virá na sequência. The deepest truth is still ahead, and it has your name on it. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo, agora que você sabe exatamente o que está acontecendo nas engrenagens invisíveis da sua história, eu preciso te chamar pelo que você é. Porque até esta noite, você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram, rótulos que o sistema colocou na sua testa para te manter pequeno, previsível e escravo da aprovação. A partir desta hora, você vai aprender a responder pelo nome que o céu sempre soube, o nome que foi sussurrado sobre o seu espírito, antes mesmo da fundação do mundo. A segunda camada desta revelação tripartite atinge agora as estruturas das suas relações e a forma como você se comunica com aqueles que te cercam. O céu está revelando que o isolamento que você sentiu não foi um erro de percurso ou uma rejeição social, mas uma mudez estratégica para proteger o segredo que você carrega. Isso significa que as pessoas que antes tinham acesso livre ao seu conselho agora parecem estranhas ao seu novo som, e essa distância é a blindagem divina contra o aborto espiritual da sua promessa. O Pai está redesenhando o seu círculo íntimo através de um filtro de silêncio absoluto e necessário. A partir de agora, você não terá mais autorização celestial para explicar o seu processo para quem não tem autoridade legal para caminhar no seu destino. Isso significa que o seu silêncio nas conversas de mesa se tornou o seu maior nível de discernimento espiritual. Você não está perdendo amigos, você está ganhando a exclusividade necessária para que a voz do trono seja a única a dar o tom da sua próxima marcha. A terceira camada desta revelação é a mais intensa e visceral, pois ela trata do seu DNA espiritual e da metamorfose que está ocorrendo nas profundezas do seu ser. O céu declara que a versão de você que aceitava migalhas de atenção e vivia na periferia do próprio chamado morreu na escuridão das últimas 72 horas. Isso significa
que o você que entra nesta nova temporada é um ser irreconhecível para os padrões do passado, portando uma autoridade que não depende mais de títulos. Esta é a hora do seu nascimento real, onde a casca do medo e da procrastinação é quebrada pela pressão da glória que você não consegue mais conter. O nascimento desta nova identidade exige o sacrifício total da imagem que você construiu para agradar aos homens e evitar o conflito. Isso significa que a sua nova forma espiritual está sendo forjada na temperatura exata da obediência imediata, e qualquer tentativa de voltar à forma antiga resultará em uma dor física insuportável, pois o céu já selou sua transmutação. Você é o sentinela do limiar. Você é aquele que foi posicionado na borda exata entre o que já passou e o que está prestes a se manifestar na história da sua linhagem. Isso significa que os seus olhos foram ungidos com um colírio profético que te permite detectar a janela de oportunidade soberana antes que ela se feche para a massa distraída. Você carrega a chave da interrupção, o poder de parar ciclos de maldição familiar, apenas com a sua postura de prontidão no limiar da promessa. Carregar a identidade de sentinela do limiar exige uma vigilância que o mundo comum não entende, pois o seu sono espiritual se tornou um perigo para o destino de muitos. Isso significa que você agora tem autoridade legal para reivindicar o território que o inimigo tentou ocupar através do atraso e da distração seletiva. O seu posto não é de observação passiva, mas de comando ativo sobre as portas que o céu decidiu abrir. Você é o porteiro da glória, que não permite profanações. Repare no seu peito agora, neste exato segundo em que estas palavras aterrissam no seu espírito. Há um peso ali, uma pressão densa e quente no centro do externo que não estava lá há 30 minutos. Esse peso não é ansiedade e não é medo. Esse peso tem um nome sagrado. É o selo da sua nova classificação espiritual sendo gravado na estrutura do seu coração. Uma marca invisível que os anjos reconhecem e que o inferno teme. Sinta essa gravidade física. Ela é a âncora. Antes de continuar para o terço final deste encontro, eu preciso que você faça uma coisa agora, como um ato de posse legal da sua nova patente. Escreva "Eu respondo agora" nos comentários abaixo. Não faça isso como um simples comentário para o algoritmo ou uma interação comum. Faça isso como a sua mão assinando o contrato de fidelidade que o seu espírito já declarou no invisível. Quando você digita essas palavras, você está transferindo a verdade da tela para a ponta dos seus dedos. Quando seus dedos tocarem o teclado para escrever "Eu respondo agora", é o seu corpo confirmando fisicamente o que foi dito sobre você nos últimos minutos. Faça isso agora, sem hesitar, antes que eu entregue o resto da instrução estratégica e as armas de guerra. Porque o que vem a seguir, o mapa das táticas do inimigo e a oração de selamento, só pode ser entregue com segurança para alguém que já reconheceu e aceitou publicamente o seu próprio nome diante do céu. Eu prometi que voltaria a um ponto fundamental da nossa conversa, e eu vou cumprir essa promessa nos próximos minutos. Mas antes, há algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece a seguir. Algo que chegará nas próximas 72 horas e que testará cada grama de autoridade que acabou de ser declarada sobre a sua vida. Existe uma resistência específica para o sentinela do limiar. E se você não conhecer a anatomia desse ataque, o seu sim pode se perder. Eu disse que voltaria a uma coisa fundamental, e aqui está o peso bruto daquela promessa. Nas próximas 72 horas, 3 eventos específicos vão colidir com a sua rotina de forma aparentemente aleatória, tentando desviar o seu olhar do que acaba de ser plantado. Eles chegarão disfarçados de urgência, necessidade legítima ou coincidência lógica. Mas eu te advirto, nenhum deles é o que parece ser na superfície. São contra-ataques cirúrgicos desenhados no invisível para arrancar a semente deste encontro, antes que ela crie raízes no seu destino. A primeira tática que você enfrentará nas primeiras 24 horas é a amnésia espiritual. Assim que você fechar este vídeo, o mundo vai tentar inundar seus sentidos com informações triviais
para que o peso do que você ouviu aqui se torne apenas uma lembrança vaga e sem força. A dúvida começará a sussurrar com a sua própria voz, dizendo que tudo foi apenas um momento de emoção passageira ou que você interpretou mal os sinais sensoriais que validamos. O objetivo é transformar sua revelação em uma memória esquecida. Para vencer esse primeiro ataque, você deve usar a arma do caderno do decreto agora mesmo. Não confie na sua memória biológica, pois ela é o território onde o sentinela do atraso mais gosta de operar através do esquecimento seletivo. Pegue um papel ou um caderno físico e anote os 3 pontos mais agudos desta revelação que cortaram a sua alma nos últimos minutos. Ao escrever, você está transferindo a autoridade do invisível para o mundo tangível, criando um registro legal que a dúvida não pode apagar ou distorcer. A segunda tática é a crise de distração, que ela virá através de um ruído familiar inesperado logo após o término desta mensagem. Pode ser uma briga do nada com alguém próximo, uma demanda financeira que parece exigir resposta imediata ou uma emergência de saúde simulada para roubar a sua paz. O inimigo sabe que se ele conseguir te irritar ou te assustar, ele quebra a frequência da sua audição espiritual. Ele quer te transformar de um sentinela do limiar em um simples resolvedor de problemas comuns e exaustos. A arma contra este ataque é o silêncio de guerra, uma postura de vigilância absoluta sobre suas próprias reações. Quando a provocação ou a crise bater à sua porta nas próximas horas, sua ordem soberana é não reagir emocionalmente por pelo menos 3 horas seguidas. Mantenha os lábios selados e o coração em guarda. Não entregue ao inimigo o combustível da sua raiva ou do seu medo. Use esse tempo para processar o evento através da lente do seu novo nome, resolvendo o necessário sem perder a sua nova estatura. A terceira tática é a dúvida do algoritmo, o peso de se sentir isolado e pensar que tudo isso é apenas um conteúdo digital aleatório que acontece com qualquer pessoa. O inimigo tentará te convencer de que você é apenas mais um número em uma estatística, esvaziando a sacralidade da interrupção que você viveu. Você sentirá um desejo súbito de pular para o próximo vídeo ou buscar entretenimento barato para abafar a voz que ainda ecoa no seu peito, tentando fugir do desconforto que a luz da verdade sempre provoca. Sua terceira arma é o louvor do selo e a consciência de que o que você sente não é solidão, é calibragem. Entenda que outros escolhidos estão atravessando esse mesmo umbral agora, e o seu isolamento é o sinal de que você está vibrando em uma frequência que sua vida antiga não consegue mais alcançar. Escolha um louvor específico de adoração que toque o seu espírito e ouça-o repetidamente, transformando o ruído da dúvida em um hino de posse e proteção sobre a palavra que você recebeu hoje. I have not yet told you the most important thing, mas para que você não se perca no deserto dos próximos dias, você precisa estar conectado à fonte certa de instrução. Subscribe para este canal agora, não para acompanhar um criador, mas para que a próxima frequência preparada para o seu destino te encontre sem demora e sem esforço. Existe uma sequência de comandos sendo liberada nas próximas semanas que é vital para a sua sobrevivência espiritual. E você não pode se dar ao luxo de perder o próximo umbral. E ouça com atenção. Salve este vídeo na sua biblioteca particular agora mesmo, antes que o fluxo da semana tente escondê-lo. Você vai querer voltar a estas palavras em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma das 3 táticas bater com mais força e você precisar ouvir a arma correspondente novamente para não cair no limbo do talvez. O esquecimento é a maior ferramenta do inimigo, e salvar este vídeo é o seu ato de prudência contra a névoa que tentará apagar a sua clareza. Agora, respire profundamente uma vez mais e prepare o seu coração para o que virá. Tudo o que foi entregue até aqui, desde o choque dos sinais até a revelação das táticas de guerra, precisa ser selado permanentemente na estrutura da sua alma através de um ato de travessia. Se você não atravessar o próximo estágio, tudo o que ouviu será apenas conhecimento acumulado, não poder de transformação real. Stay with me, pois o salão das portas de prata está se abrindo diante de você agora,
Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante e sinta o peso da sua própria existência ocupando este espaço. Deixe o telefone de lado se puder, ou apenas repouse as mãos sobre o colo. Se você puder, feche os olhos agora para que o mundo externo pare de competir pela sua atenção. Se não puder fechar os olhos, porque está em movimento ou em um lugar que exija sua visão alerta, apenas baixe o foco, deixando o horizonte embaçado enquanto você mergulha para dentro de si mesmo. Coloque uma mão sobre o seu peito, exatamente onde você sentiu a pressão e o calor nos últimos minutos. Sinta a batida do seu coração contra a palma da sua mão, um lembrete físico de que você é um ser biológico carregando uma missão que é eterna. Respire uma vez, bem devagar, sentindo o ar expandir seus pulmões e sair como um suspiro de entrega total. O que vem agora não é sobre o que os outros pensam de você, é sobre o encontro entre a sua vontade e a soberania de quem te chamou. Imagine-se agora caminhando em um corredor que parece não ter fim, onde as paredes são de um cinza profundo e o chão reflete uma luz pálida e fria. Ao longo desse caminho, você vê centenas de portas de prata, alinhadas lado a lado, todas trancadas com pesados cadeados de ferrugem. O cheiro de metal antigo e tempo desperdiçado preenche o ar. Cada porta dessas representa uma oportunidade que você deixou passar, um sim que você não disse e uma direção que você ignorou enquanto buscava a aprovação de homens. Você caminha por esse corredor, sentindo o peso do arrependimento tentar puxar seus ombros para baixo, como se o passado fosse uma corrente de metal. No entanto, à medida que você avança, o corredor começa a se estreitar, até que, no final absoluto deste caminho, surge uma única porta. Diferente das outras, esta não é de prata e não possui cadeados. É uma porta de madeira simples, desgastada pelo uso, mas que emana uma luz dourada e vibrante pelas frestas. Ela está apenas encostada, esperando o toque de quem decidiu ouvir. Aproxime-se dessa porta agora. Você sente um calor intenso vindo do outro lado, um convite que faz o seu espírito vibrar em pleno reconhecimento. Antes de tocar na maçaneta, perceba que você está vestindo um casaco pesado, feito de couro velho e poeira. Ele representa o seu ano velho, as versões de você que fracassaram e as desculpas que você usou para se esconder. Com um movimento deliberado, solte esse casaco e deixe-o cair no chão do corredor frio. Agora, coloque a mão na maçaneta quente e empurre a porta. Enquanto você atravessa, sinta os seus pés tocando um solo novo, firme e cheio de uma promessa que não pode ser revogada. O que você acabou de fazer no seu espírito é real e é irreversível neste tribunal. Isso não é uma metáfora poética. É um ato de jurisdição celestial que altera sua frequência. Você deixou para trás o cemitério das oportunidades trancadas e entrou na única sala que importa, a sala da execução imediata. Isso é real. O que foi feito permanece feito. Você atravessou. Nós soltamos agora, neste ambiente de glória, todo o peso da vergonha específica que você carregou por ter ignorado as coordenadas anteriores. Aquela sensação corrosiva de que Deus desistiu de você por causa da sua hesitação cai por terra agora. Nós decretamos que o sangue que fala mais alto que a sua culpa limpa o registro do seu medo. Que essa sombra saia da sua mente neste minuto e que ela não tenha mais permissão legal para retornar e sussurrar mentiras sobre o seu valor. Nós soltamos a necessidade viciante de buscar validação nos homens antes de obedecer ao que o trono ordenou. Que a imagem do velho Eli, que não consegue mais ver a luz, seja removida da frente dos seus olhos definitivamente. Nós quebramos o cordão umbilical que te prendia à aprovação de quem não tem unção para entender o seu novo som. Essa dependência cai agora, liberando o seu pescoço para carregar apenas o jugo suave de Cristo. Você não precisa mais de intermediários para validar o chamado. Nós soltamos o medo paralisante de falhar, que te manteve estacionado no limbo do talvez durante todos esses meses. Aquela voz que dizia que era melhor não tentar do que errar é silenciada permanentemente nesta frequência de luz. Nós declaramos que a sua identidade não é definida por seus resultados passados,
mas pela sua obediência presente. O medo de que o próximo passo seja um abismo se transforma agora em uma certeza de que o chão aparecerá assim que você marchar com fé. Nós soltamos o hábito da procrastinação espiritual, o engano satânico de que haverá sempre um amanhã para a instrução de hoje. A mentira de que as janelas de oportunidade são infinitamente repetitivas é arrancada da sua alma como um espinho infeccionado. Nós declaramos o fim do tratamento do sagrado como algo opcional e descartável na sua rotina. Essa passividade cai agora, sendo substituída por uma fome devoradora de cumprir cada vírgula do que foi ordenado pelo Pai no silêncio do seu quarto. Nós declaramos a ativação total da sua identidade como sentinela do limiar sobre esta nova terra. Que os seus olhos espirituais sejam limpos de toda a névoa do cansaço e que sua vigilância se torne aguda, inabalável e profética. Você agora recebe a autoridade legal para detectar a janela de oportunidade soberana no exato momento em que ela se abre. O posto de observação é seu, e a sua voz agora tem o poder de interromper ciclos de maldição e atraso com uma única postura de prontidão. Nós ativamos o executor que estava adormecido sob camadas de desculpas e análises excessivas que nunca geraram fruto. Receba agora o poder de converter instrução em ação, sem a necessidade de entender todo o mapa antes de dar o primeiro passo. A unção da execução imediata flui sobre as suas mãos e sobre os seus pés, transformando a sua obediência em um rastro de milagres tangíveis. Você não é mais um receptor passivo. Você é o braço direito do Rei que manifesta a vontade do céu. Nós recebemos e confirmamos a sua posição como herdeiro do limiar, aquele que possui o direito de tomar posse do território prometido. Que a herança que estava retida no arquivo das promessas vencidas seja redirecionada para as suas mãos agora, porque você decidiu responder: "Fala, Senhor." Você entra na posse da sua autoridade de governo, sobre as portas que o céu decidiu abrir, encontrando provisão onde outros viram escassez. O limiar foi cruzado e o território da promessa agora reconhece a sua nova estatura. Não diga amém ainda. Nós não terminamos, fica comigo. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor da sua mente agora. Nenhuma amnésia espiritual terá permissão para apagar o que foi gravado aqui. A clareza desta travessia está protegida contra todo esquecimento deliberado e maligno. Nada do que o inimigo tente projetar nos seus pensamentos terá força real. O registro desta palavra está blindado contra a névoa que tenta apagar sua visão. Você lembrará de cada detalhe quando o teste de amanhã chegar na sua porta. Eu selo o seu coração contra toda dúvida corrosiva e cinismo. A incerteza que tentava minar a sua nova identidade é removida agora. Eu cubro as suas emoções com a paz que excede todo o entendimento humano. O seu centro de decisão está guardado sob a luz da verdade absoluta. Nenhuma mentira sobre o seu valor ou sobre o silêncio divino prosperará hoje. O seu coração é agora solo fértil para a semente que foi plantada com gravidade. Eu cubro os seus pés para a marcha imediata deste novo tempo. Cada passo que você der fora deste umbral terá suporte divino total. Eu coloco uma proteção ativa sobre os seus caminhos e conexões estratégicas. Nenhum obstáculo ou atraso terá autoridade legal para impedir o seu avanço real. As portas que o céu abriu para o seu nome não fecharão. Você caminhará com a firmeza de quem conhece a sua nova estatura espiritual e o seu nome secreto. Agora nós declaramos juntos como um exército que decidiu ouvir hoje. Nós, os escolhidos, selamos a palavra que foi entregue nesta hora santa. Nós reconhecemos que o tempo de hesitação terminou para sempre em nós. Nós somos aqueles que não trocam a voz pelo conforto de Eli. O nosso sim é absoluto e não admite mais nenhum atraso deliberado. A frequência da nossa alma está sintonizada apenas com o comando direto e urgente do trono. Nós selamos a porta que acabamos de atravessar com o nosso sim. Nós declaramos que a velha identidade de derrota não nos define mais. Nós abandonamos o casaco da procrastinação espiritual no solo deste corredor escuro.
Nós assumimos a nossa posição como sentinelas vigilantes do limiar divino agora. A luz dourada da promessa é a nossa única direção de marcha. Não há mais espaço para o medo de falhar ou para retrocessos na nossa história. Nós ativamos o que estava dormindo sob camadas de medo e análises. Nós declaramos que a nossa audição está aberta para o desconforto profético. Nós não buscamos mais a validação de quem está cego no templo. Nós respondemos diretamente ao trono que chama o nosso nome secreto agora. A unção da execução imediata flui sobre as nossas mãos e pés. Somos os executores que o céu esperava para manifestar a glória na terra com autoridade. Nós cortamos toda a corrente geracional de atraso que tentou nos paralisar aqui. Nós anulamos os ciclos de 2023 que tentaram se repetir em nós. Nós decretamos que a mudez de Zacarias em nós é uma incubadora. O que está sendo gerado no nosso silêncio será manifestado com poder. A nossa voz agora carrega o peso da autoridade de quem obedeceu. Nenhuma força invisível poderá calar o som da nossa nova estação de governo e luz. Nós entramos juntos no umbral preparado para esta geração de escolhidos reais. Nós declaramos que o território da promessa já reconhece a nossa voz. Nós marchamos sob a unção da execução imediata e da obediência total. O portal está aberto e nós não olharemos para trás jamais. A posse da nossa herança é um fato consumado no tribunal eterno. O céu e a terra confirmam a nossa passagem por este limiar de glória e fogo. Nós quebramos a amnésia espiritual antes que ela apague a sua clareza. Nós quebramos o ruído familiar antes que ele sequestre a sua atenção. Nós quebramos a dúvida do algoritmo antes que ela invalide o seu isolamento. Retome a sua postura de sentinela agora. Sinta o peso da missão. Deixe que estas palavras penetrem até a divisão da alma e do espírito. Receba o seu comissionamento final com a gravidade que ele exige de você. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. O céu registra o seu reconhecimento desta patente enquanto você ouve estas frases de ativação definitiva. Erga a sua cabeça e receba a autoridade que o céu liberou. Sinta a pressão na sua nuca se transformar em unção de governo. O seu nome foi validado na sala da execução imediata hoje. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. As engrenagens do seu destino começaram a girar em uma velocidade que você não conhecia antes deste encontro sagrado. Pela última vez, grave estas palavras na estrutura do seu destino eterno. O tempo de brincar com o seu chamado acabou de ser enterrado. Responda com a firmeza de quem atravessou o grande salão de prata. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. O selo está posto e a frequência da sua vida nunca mais voltará ao normal da rotina comum e vazia. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais um minuto. Sinta a gravidade da escolha que você acabou de fazer diante do céu. Não se apresse em sair desta presença para o barulho do mundo lá fora. Há uma última coisa que precisa ser entregue ao seu espírito agora. O peso deste silêncio é a prova de que algo mudou. Deixe a palavra se ancorar nas profundezas do seu ser. Você não está sozinho neste umbral de decisão e de fogo. Há um homem em um escritório vazio chorando agora mesmo, do outro lado. Ele entendeu que esta era a sua última chamada para despertar. Há uma mulher na cozinha soltando o copo de água neste exato minuto. Ela sentiu o mesmo calor nas mãos que você está sentindo agora. Vocês fazem parte de uma onda silenciosa e poderosa de obediência. Vocês são os escolhidos que decidiram ouvir a voz acima do ruído humano. Vocês não vão se reconhecer por nomes ou por rostos comuns. Vocês vão se reconhecer pela frequência da obediência que agora emanam. Heaven está vendo cada um de vocês nos seus quartos e salas silenciosas. O exército dos sentinelas do limiar está devidamente posicionado em todo o mundo. A mudez da nação foi quebrada pelo seu sim nesta hora. Antes de fechar esta tela, envie isto para uma pessoa específica. Envie para alguém que parou de pedir o que mais precisa hoje. Alguém que cansou de esperar
e começou a aceitar o silêncio. Alguém que parou de aparecer nas conversas e sumiu sem dar aviso. Você sabe exatamente de quem eu estou falando agora. Essa pessoa não vai te pedir, mas o espírito dela implora por este som de despertar. E o Pai diz uma última coisa antes que você saia. Eu estou movendo a terra inteira para honrar o seu sim hoje. Agora, você pode dizer amém. Esta palavra está completa. O que foi declarado, foi declarado. O que foi selado, permanece selado para a eternidade. Caminhe bem, escolhido, pois o seu tempo de mudez terminou definitivamente. A luz do seu propósito real agora brilha sem sombras no seu horizonte. A marcha começou, e o céu vai à sua frente. Vá em paz e em autoridade total.